Espírito Santo, necessito que caminhes comigo para que, ao escutar a palavra de Jesus Cristo, meu coração exulte de alegria. Preciso de Ti, Espírito Santo, que me dês a força, a coragem, o desassombro de viver apaixonadamente a vida de Jesus Cristo em minha vida. Escutemos com os ouvidos do coração a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos é trazida pelo evangelista São Lucas, capítulo 24, dos versos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão,
abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estes dois discípulos falam da nossa vida. Quantas vezes continuamos a caminhar com o coração transpassado de tantas dores, de tantas decepções. E principalmente quando temos decepções conosco mesmo, ou quando nos sentimos incomodados ou magoados com Deus. O nosso cérebro diz que não podemos estar magoado com Deus. Mas o nosso coração, muitas vezes, fica decepcionado, magoado, até revoltado. E estes dois estavam falando exatamente de como estavam os seus corações. Parecia que ele iria trazer a libertação a Israel, mas morreu crucificado, que era a pior e mais degradante morte daquela época. Como estavam decepcionados, como estavam abatidos, a ponto de Jesus caminhar com eles e lhes explicar toda a Escritura que falava a respeito dele. Quantas vezes Jesus quer caminhar conosco? Quantas vezes Jesus quer nos explicar mais profundamente o caminho da fé? Quantas vezes? Mas nós preferimos nos deixar abater, nos deixar envolver pelos sentimentos de incredulidade de tantas coisas. Jesus quer caminhar comigo e contigo, para que, assim como os discípulos de Emaús disseram, o nosso coração não se alegrava enquanto ele nos explicava as Escrituras, porque nosso coração não tem se encantado com a história da salvação que Deus tem dado à humanidade e de um modo muito especial a cada um de nós. Não nos entusiasmamos, não nos admiramos, não nos encantamos com a história da nossa própria salvação, porque temos deixado de caminhar com Jesus e de perceber que Ele caminha conosco. Que o ressuscitado nos visite profundamente neste momento. Erga o nosso coração de todas as condições que se encontra agora, e que por Ele, com Ele e nele, possamos prosseguir decididamente em todos os momentos da nossa vida, até chegarmos à glória eterna. Amém.